Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, tudo é só amor. Tudo é só amor para mim. Xangô Agodô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor. Xangô Agodô. Salve Xangô, meu rei, Senhor. Salve meu orixá. Tem 7 cores, sua cor. 7 dias para a gente amar. Cantar pra Xangô é sentir o calor do fogo, ouvir o estrondo do trovão, é sentir o corpo tremer quando ele pisa no chão do meu recôncavo. Obani xerelo que eu dou, oberi omon, obani xerelo que eu dou, obaco sulayo, obani xerelo que eu dou, oberi omon, obani xerelo que eu dou, obaco sulayo. Obani xerelo que eu dou, oberi omon, obani xerelo que eu dou, obaco sulayo, naina ina, naina naina ina, naina ina, naina naina ina, obaco su, naina ina, naina naina ina, obaco su. Naina ina, naina naina ina. Obacoso araie, naina ina. Obacoso araie, naina ina. Obacoso araie, naina ina. Obacoso araie, naina ina. Obacoso é mojubá, alasi baieni, obatangelo se dero se baieni. Obacoso é mojubá, alasi baiani, obatangelo se dero se baieni. Naina naina ina, obacoso. Naina naina ina, naina ina, naina naina ina, obacoso. Naina ina, naina naina ina. Obani xerelo que eu dou. Se nossos avós e bisavós conseguiram manter a humanidade e a resistência, mesmo sofrendo todos os horrores da escravidão, foi porque souberam manter a cultura e a fé. As religiões afro-brasileiras foram os principais lugares de resistência, instrumentos de força para o povo negro se manter em sua dignidade humana e unido. Boa noite, companheirada. Primeiramente, a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. É uma grande alegria estarmos aqui hoje para esse ensaio da profecia. Érica, querida irmã, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. A bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. É um prazer, Felipe, estar aqui com você, dividindo esse momento tão feliz. Que maravilha. Eu sou de Salvador, Érica. De onde você fala? Ô, terra boa. Eu ainda quero conhecê-la, não conheço, viu? Eu venho do Rio de Janeiro, meu querido, da Baixada Fluminense, São João de Meriti. Maravilha. Nesse sexto ensaio para a profecia,
vamos refletir sobre a profecia que está nas comunidades de matrizes africanas. E vamos dar continuidade convocando a saudação de Xangô. E para ligarmos isso com o nosso tema de profecia, vamos acolher duas pessoas muito especiais para nós. Em primeiro lugar, essa grande mestra, uma grande sacerdotisa, a Mameto Nangeto, um símbolo de resistência negra em nosso chão, que nos fala lá de Belém do Pará. Mameto, seja muito bem-vinda a essa nossa roda, essa nossa ciranda. Muito obrigada. Eu estou aqui num calor muito forte, mas sempre na resistência, né? Muito obrigada por esse momento de poder falar um pouco da tradição e da resistência, que hoje é muito difícil ser uma mulher de tradição, uma mulher terreira, uma ótima, por todo o contexto político que nós estamos vivendo, né? Mas eu estou aqui, na resistência. Seja muito bem-vinda. Também é com muita alegria que eu saudo meu irmão querido, que vem aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, o irmão Obalerá. Seja muito bem-vindo, meu querido. Poxa, que alegria! Obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui, né, compartilhar desse momento. Antes de qualquer coisa, Mucuyu, Mameto Nangetu, né? Mutumbá, meu pai. Mutumbá, Xé, Mutumbá. É uma honra poder, especialmente, compartilhar dentro desse espaço, estar ao lado, né, de uma matriarca, de uma mais velha, da qual tenho todo o respeito, admiração. Né? Então, é uma alegria a gente poder estar aqui e partilhar, né? Partilhar, pensar junto, construir, pensar possibilidades. Maravilha, bem-vindo, meu irmão. E essa roda vai ficando cheia de espiritualidade, cheia de vida, cheia de ancestralidade. E já que o Obalerá falou da partilha, eu vou convidar a Mameto Nangetu para poder partilhar um pouquinho conosco, se apresentar, dizer de onde ela vem, contar um pouquinho a história do seu povo e a sua tradição. Olha, eu sou Mameto Nangetu, de Belém do Pará, uma mulher de terreiro, uma ótima, né? Vou contar um pouco dessa história. Assim, hoje eu moro no bairro do Marco e fui casada 50 anos com um homem negro. E no início do nosso casamento, a gente não tinha casa, e meu marido era militar, era cabo da aeronáutica, então passou 10 anos viajando no mato, na Amazônia, para juntar dinheiro para comprar uma casa. E isso começa a minha história aí, porque eu já, desde 7 anos, eu trabalho com passe, com encantaria, com todos os tipos de magia, né? Porque a minha avó era uma senhora também, da Jurema, do Rio Grande do Norte, e eu devo tudo que sei, principalmente da resistência, meus avós. Eu peço, nesse momento, licença a esses ancestrais, e a minha avó também, a senhora Samba de Amongo, e peço a bênção. Então, todos esses 10 anos, nós juntamos um dinheiro, eu me lembro que foi 7 mil cruzeiros, e aí, quando meu marido deu baixa da aeronáutica, ele começou a sair atrás dessa casa, desse terreno, para construir a nossa casa. E eu já trabalhava com um caboclo chamado Rompimato, vem da corrente de Ogum, é o meu segundo inquice. E aí, muito difícil arranjar essa casa com esse dinheiro, que era pouco, e quando foi um dia, o caboclo se apresentou para mim e disse: eu vou mandar uma pessoa da sua casa, vou mandar um homem, e esse homem vai dizer onde é a minha casa.
E aí meu marido saiu, e no dia seguinte, bateu um senhor na minha porta, perguntando se, onde eu morava, que era na Visconde de Inhaúma, se essa casa estava para vender, né? E aí eu disse que não, mas fiquei muito impressionada com o sonho, com a visão. Quando meu marido chegou, eu disse, olha, vai lá na frente de casa, pergunta para aqueles vizinhos se não é lá que estão vendendo uma casa. E foi, meu marido foi lá, e eles disseram que a casa era aqui na Pirajá, e meu pai mora bem perto, não sabia, então nós compramos essa casa por 7 mil. E aí eu marco essa história assim, e já sofri muita intolerância, muito desrespeito. Já na inauguração desta casa foi quebrado o telhado pela vizinhança, né? E eu sempre digo que o lugar foi escolhido pelas minhas deusas, e pelos meus deuses, e pelo meu caboclo. Então, não vou sair daqui. Porque muitas vezes eu sou convidada a me mudar daqui para o interior. Olha, que não é o seu lugar, compre uma casa para o interior. Então, o que é que eu falo? Essa casa foi dada pelos meus caboclos, pelo meu inquis, pelo meu orixá, pelas minhas deusas e Deus. Eu não vou sair, então, uma resistência, porque quando foi comprada, que era um bairro pobre, muito simples, e aí o povo foi vendendo as casas e foi chegando outras pessoas com mais possibilidade, e aí se incomodam pelo toque do tambor, por uma árvore no quintal, uma árvore de acocô, de aroeira, uma árvore de urubu, uma árvore sagrada. Então, todos os dias é resistência no terreiro, todos os dias a gente briga, não. A gente não briga, mas a gente se defende, porque se vai numa delegacia denunciar esses atos de racismo, o delegado que não entende o que é o racismo, isso é uma briga de vizinho. Não é. É racismo religioso, sim. Então, viver num terreiro, tanto para uma mulher como para um homem, babalorixá, uma ialorixá, um mameto, no meu caso, sou mameto de Inquice, porque sou angoleira, da minha tradição do bate-folha de Salvador, que foi a primeira casa plantada lá na Mata Escura, de resistência. Nós vivemos a resistência todos os dias, todas as horas. E temos que continuar. E nós fomos escolhidos. E quando a gente é escolhido, eu digo que eu não sou a mãe de santo, eu sou a zeladora dessa casa, porque a minha mãe, Zumbarandá, que na tradição seria Nanã, é que é a dona. Então, eu zelo por aqui e faço tudo da melhor forma para respeitar, para acolher, fazer o papel que é um terreiro do acolhimento, do carinho, de dar um banho, dar uma palavra. A gente faz tudo no terreiro, né? Porque é um hospital, é um local onde a gente dá amor, dá carinho para as pessoas. Muitas vezes eu, cheia de problema, esqueço o problema, por exemplo, hoje, estou saindo de uma gripe muito forte, quase não vou poder fazer, mas a minha resistência de dizer que a gente é profissional, que a gente segue na luta e pensa que amanhã pode ser melhor para todos. Então, se eu for falar de mim, desse local, né, que é o Manso Bando que Neta, eu sou filha do senhor Jornando de Oliveira, iniciado pela senhora Edith Apolinária Santana, senhora Samba de Amonga, em memória minha avó, meu ancestral, que foi, se eu não me engano, o terceiro barco do Bate-Folha, uma mulher também muito forte, um terreiro muito forte, como todos, e a gente segue
acolhendo. Aqui é uma casa que tem muitos filhos, tem muitos doutores, que deixam seu DR lá na porta e são todos iguais. Tem muitas pessoas de toda espécie. Tem criança, já iniciei criança, e que é uma esperança para nós, né? Quando a gente inicia uma criança e vê que ela vai seguir, como os outros, uma tradição que sofre todos os dias preconceito, racismo, e que a gente vai seguindo, porque tem que seguir. Quando a gente é escolhido, a gente tem que seguir a nosso sacerdócio. Então, isso é um pouco de mim, dessa mulher que é militante do movimento de cultura, sou conselheira de cultura por 3 vezes no estado do Pará, já fui conselheira nacional de cultura, milito no movimento de mulheres, movimento negro, de igualdade racial, e sou plantadora de árvore na rua, porque com essa perda desse território, muitas casas fazem suas cerimônias na sala, não tem um quintal para plantar uma árvore. Então, esse é um legado que eu herdei dos meus avós, que faziam isso, plantavam árvores sagradas, e eu continuo nessa militância também, o meio ambiente, cuidando do meio ambiente, que é a grande mãe, que é a nossa grande mãe natureza. Obrigada, Mameto, obrigada mesmo. O Baleirá, nos traga um pouco da sua história, da história de seu povo. O que dizer, né? Depois de tanta caminhada, tanta trajetória, né? Mas eu, né, sou Baleirá, eu sou aqui do Rio de Janeiro, de São João de Meriti, sou iniciado por Orixá Omolu, na casa de Dário de Ossan, né, Babalorixá Dário de Ossan, no Ilê Axé Onixegun, que é uma casa, né, que descende aí da matriz da Casa Branca do Engenho Velho, né, sou bisneto de Yanitinha do Oxum, e sou um jovem de terreiro, né, isso é muito importante se dizer, sou um jovem de terreiro, homem negro, e que milito no movimento negro também, mas especialmente aqui, né, pensar que é o terreiro que é a minha grande caminhada, né, minha grande redescoberta, né, minha grande fortaleza. É através do terreiro, né, do conhecimento do terreiro, da experiência do terreiro, do renascimento, né, do meu renascimento enquanto Obalerá, que me permite caminhar e resistir e pensar possibilidades, né, na luta contra o racismo, na luta contra o racismo religioso, especialmente. Há algum tempo, um pouco essa, a minha caminhada tem muito nesse sentido, inclusive eu sou cientista social e estou fazendo mestrado em filosofia, né? E toda a minha caminhada, né, do ponto de vista da pesquisa, de produção de conhecimento, ela tem tido o intuito efetivamente de pensar possibilidades, né, de dar visibilidade a esse cenário de violência, né, que Mameto Nanguetu tanto trouxe para a gente, né, e, por outro lado, também dar visibilidade ao que também Mameto já nos falou, que é desse conhecimento, né? É muito bonito quando a gente escuta, né, esse lugar de acolhimento, esse lugar que a gente tem um conhecimento sobre as ervas, sobre a medicina, né? Enfim, então, essa é um pouco a minha caminhada, está permeada deste lugar, né? E dessa relação, sem dúvida nenhuma, da luta contra o racismo, contra o genocídio, contra o encarceramento da população negra, né, da luta pelo direito à vacina, e tudo isso tem a ver com terreiro, né? Tudo isso tem a ver com terreiro, tem a ver com religião de matriz africana. Então, esse é um pouco do meu lugar, da minha caminhada, enfim, de maneira bem
bem objetiva, né? Legal, muito bom. A cada semana, a gente vem, o Balerá, desconstruindo e reconstruindo as crenças e ideias relacionadas ao profetismo, né? E aí, nesse momento, a gente também quer trazer isso dentro do processo da tradição de matriz africanas, né? O que para você hoje você poderia nos relacionar sobre profetismo dentro da sua história, da sua crença e dentro da sua tradição? Essa pergunta é muito bacana, né? Quando o convite me foi feito, e porque, especialmente porque no primeiro momento, pelo menos até onde eu consigo perceber, a própria ideia de profeta e profetismo é alguma coisa que é estranha ao mundo do terreiro, né? Mas, por outro lado, travar esse diálogo acho que permite a gente pensar algumas coisas bem interessantes, né? Algumas delas, inclusive, já até comentada por aqui, né? Mas aí nesse desafio eu fiquei um pouco pensando 3 dimensões que a gente tem sobre profeta, né, e profecia, profetismo, enfim. Que uma é essa ideia de um profeta que denuncia as injustiças, né? Tem muito uma ideia de um profeta daquele que caminha com o seu povo, que orienta, né? E também de um profeta relacionado a uma pessoa que tem visão, né? Que tem assim, que ver além das coisas. E foi interessante porque me parece que isso tem muito a ver com o universo do terreiro, né? Pensando nessa dimensão, porque primeiro que eu acho que para pensar terreiro, né, é preciso que a gente entenda que o terreiro já é um resultado, né, de uma reorganização social, política, espiritual, religiosa, de mulheres e homens que foram sequestrados de suas terras e trazidos em contexto de escravidão, né? Portanto, eu acho que o terreiro em si já é um espaço que se configura enquanto tal, quanto um processo de luta, né? De luta contra a desumanização, contra a violência da escravidão, do sistema colonial, do racismo, especialmente porque é no terreiro, nesse espaço de reorganização desses homens e mulheres, que a gente teve a possibilidade de não esquecer a nossa origem, a nossa memória, a nossa força, né? Eu gosto sempre de dizer, né, que foi o terreiro que nos permitiu recriar nossos laços de parentesco, as nossas noções de família, né, e a própria preservação do culto às divindades e a noção de mundo da gente, né, que não é a mesma, né? Então, para mim, quando a gente pensa profeta, é pensar que o terreiro em si já seria a expressão do profetismo, né? Do ontem e do hoje, né? Do seu povo, ou seja, do meu povo. Porque cada terreiro, em princípio, é um símbolo, né? De organização de luta contra as injustiças, de organização de luta contra as injustiças, né? E de orientação do seu povo, né? Orientação e fortalecimento. De luta contra o racismo, enfim, é pensar um pouco que lutar contra o racismo, contra o sexismo, com a homofobia, a transfobia, já em si já é uma prerrogativa, né, do terreiro desde que o Brasil é Brasil, né, porque é o próprio fundamento para a gente se manter vivo, porque se a gente não luta contra isso, a gente fica ainda mais suscetível, né, à violência de invasão, de apedrejamento, de queima, né, que a gente tem visto cada vez sendo denunciado e visibilizado até pela mídia, né? Enfim, eu também fiquei pensando um pouco também que falar de profeta, né, é falar de pessoas como a própria Mameto Nangetu, né, para pensar os profetas do hoje, mas também falar dos profetas do ontem, é pensar os nossos ancestrais, né? E aqui eu peço licença e reverencio algumas delas, né? Como Yanassô, Iadetá, Yakalá, Bomboxô Biticu, né? Nagutimé, Yanitinha do Oxum, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Beata de Emonjá,
enfim, Macota Valdina, que foram homens e mulheres, e sobretudo mulheres que tiveram a visão de criar, né, esses espaços. Né? Portanto, mais uma vez, se por um lado o profeta não tem a ver com... é estranho ao universo do terreiro, por outro, o terreiro é a expressão do profetismo no ontem e no hoje. Né? E, por fim, pensando isso, a pergunta, né, qual é essa relação, né, as religiões de matriz africanas e o profetismo, pensando no hoje, especialmente, né, 2021, a gente pensar 2021, era da Covid-19, né, da pandemia, pensar um pouco que dizer primeiro que o planeta não aguenta mais, né? Nós não aguentamos mais. A gente não aguenta mais essa cultura ocidental, branco, racista, capitalista, né, sexista, que em seu modo é um modo doentio, que é insustentável do meu ponto de vista e anti-humano, que acredita ser dono e proprietário do mundo, né? Aonde que a gente está chegando? Para onde estamos indo, né? No meu entendimento, me parece que o mundo está ruindo, né? Já reparou que hoje a gente fala muito de crise sanitária global, crise econômica, crise ecológica, crise... é um monte de crise, né? Que tudo isso a gente poderia dizer que é uma crise civilizatória, né? Ou seja, é um modo de vida que está nos levando, nos afundando, né? E aí, nesse sentido, é que as comunidades de terreiro apresentam elementos fundamentais, não só para reconstruir, mas também contém elementos para imaginarmos outros mundos, sobre outros parâmetros, né? Tentando um pouco... Por quê? Porque a gente partilha de um outro modo de vida, né? A gente partilha de um modo de vida que não coloca a vida acima do lucro, né? Que pensa relações a partir de trocas e não de acúmulo, né? Que a gente se pensa quando a gente fala de Inquice, fala de Vodum, fala de Orixá, a gente está falando de natureza essa que somos nós mesmos também. Portanto, a gente se pensa enquanto uma relação de harmonia, né, com o planeta como um todo, né? E eu acho que nesse sentido, né, eis que o desafio, né, e o anúncio profético que poucos querem escutar, né, é pensar que as respostas, talvez, aos novos caminhos, elas estão exatamente aonde nos espaços onde, historicamente, sempre foi alvo de violência, que sejam nos terreiros, sejam nas comunidades tradicionais, de um modo geral. Né? Acho que é essa aí que, quando a gente fala de terreiro e profetismo. Quanta potência, quanto profetismo na sua fala, meu irmão. De fato, nós percebemos que essa ação profética, esse movimento profético, ele denuncia essas coisas e ele trabalha com a subversão dessas ordens de intolerância, de desamor. Então, muita potência nessa sua fala, Obalerá. Mameto, Nanguetu, tanto a senhora quanto o Obalerá partilharam sobre a luta, sobre a resistência que é estar e ser de terreiro. Profecia também é teimosia, desobedecer ordens perversas, intolerantes. Mameto, a senhora acredita que as religiões afrodescendentes são profecias nos dias de hoje? Olha, querido, deixa eu te dizer, todos os anos, quando vai mudar de ano, né, as pessoas vêm para consultar o jogo de búzios. A gente, de matriz africana, a gente tem vários símbolos ou sementes, como o obi, para também profetizar. Mas o jogo do búzio, por exemplo, há 2 anos atrás, quem regia os terreiros, por exemplo, eu jogo para cá, o manso, quem regia era Xangô. Só que quem tomou conta
de toda a terra, foi o Mulu, foi o Baluaê, foi Cafungê, foi Isum, foi a terra, foi a natureza sofrida, explodindo com tanta desobediência de todos nós. E isso veio toda essa pandemia, veio todas essas doenças. E assim, os terreiros, eles têm a sua sabedoria ancestral, de saber através de Fá o que é o amanhã, o que vai ser amanhã, o que vai ser hoje e o amanhã também. Mas através dos búzios, a gente tem um entendimento ancestral de que a gente tem de novo, alimentar a terra, cuidar das matas, cuidar das encruzilhadas, porque cuidar do mar, que é a grande mãe, o Loçá, o Emanjá, o Dandalunda. Mas, assim, nós, de matriz africana, a gente tem os oráculos, a própria adivinhação, as intuições de não fazer ou ficar em casa, ou se cuidar. Mas, assim, de uma forma que a gente tem na mão uma semente que a gente pode jogar, tu faz isso ou não faz, para alguém que vem perguntar sobre essas profecias. Eu entendo que ou a gente muda a forma de ser, ou luta para que a gente ponha o Bolsonaro para longe de nós, mas que a gente tem que melhorar muito nós como pessoas, como cuidadores, como sacerdote, como pastor, e todos, como padre, como irmãs, nós temos que respeitar mais um outro, amar mais o outro, amar a terra, amar os jovens, amar os homossexuais, amar os negros, amar o ser humano, para que o Mulu, para que Deus, Zambi, Orumilá, todo o Senhor da criação, nos perdoe, porque está feio. Cada dia que a gente perde um amigo, um parente, a gente joga de novo o joelho no chão, pede misericórdia para a terra. Porque o Mulu é o grande Senhor da terra, é o homem que está insatisfeito com tanta coisa que cada dia come mais. E a terra que come, se a gente não alimentar, não tiver uma postura para alimentar a terra corretamente, sei quando nós vamos parar de ver tantos amigos, tantas amigas mortas. Então, assim, eu vejo que nas tradições, por exemplo, a gente tem todo na mão a sabedoria ancestral, pela intuição, pelo jogo, pelo ouvir, pelas sementes. Isso a gente só peca se a gente quiser. Que na nossa tradição também não tem pecado. Eu falo desse pecado de não respeitar o outro. Isso para mim é um grande, posso dizer pecado, se a minha tradição não tem pecado, mas é uma grande tristeza. A gente vê um jovem negro ser morto, a gente vê uma mulher negra ser assassinada, e isso por causa de uma política muito cruel. Então, eu, sinceramente, como eu disse para você, sou plantadora de rua, tenho muito cuidado e aprendi com meus avós de todos os dias botar minha cabeça numa árvore e pedir a força dela, para que eu continue nessa resistência. Muito obrigada. Que lindo, quanta verdade. Profecia, né, Felipe? Demais, Érica, muita profecia, viu? Vindo da boca da Mameto, do Obalerá, que bonito. E nós vamos tornar essa roda ainda mais saborosa, com mais uma presença que faz diferença para nós e nossas trocas. Mas antes, gente, nós gostaríamos de lembrar que os nossos ensaios
estão cada vez mais interativos com a participação de vocês. Então, comentem aqui no chat, escrevam as ideias, as opiniões, as partilhas. A participação de cada um é muito importante para nós, certo? Também lembrem-se de preencher o formulário de presença logo aqui abaixo do vídeo e também entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vai estar no QR Code aqui na tela também. E agora falando em sabor, em saber, em partilha, nós vamos convidar um irmão que anda bem juntinho de nós, grande irmão de comunidade, nosso irmão Marcos Barro, para nos ajudar a ligar tudo isso com a vida da gente, com o chamado que Deus faz para a profecia hoje. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Quem vai ver de dia, quem vai ver à noite. Então, eu quero saudar logo todo mundo, independente do momento em que vai ver. Bom ver, estar com vocês, meus queridos Érica e Felipe. E também, assim, eu estou aqui emocionado com tudo que escutei. Estou bastante emocionado. Conheço a Mameto Nangetu há 16 anos e, graças a Deus, convivendo com essa verdade profética, né? Hoje estou tendo a graça de conhecer o Obalerá, seja uma grande alegria conhecê-lo, meu irmão. Suas palavras entraram nas minhas entranhas como o Espírito mexe com a gente por dentro. Então, eu estou, assim, bastante emocionado e bastante tocado com tudo que eu vi. A nossa tradição cristã, nós buscamos e vivemos a palavra profecia. E o Obalerá disse para nós uma coisa que para nós deve ser uma grande verdade, que sempre deve estar diante de nossos olhos. A profecia enquanto palavra de resistência. A profecia enquanto inquietação e verdade. E a profecia que tem um tom de visão de mundo. Isso, para nós, é uma verdade bíblica. Infelizmente, a nossa tradição das igrejas criou uma ideia de profecia de adivinhação apenas. Adivinhação do futuro. Não é isso. É uma visão que ultrapassa o dia de hoje, que ultrapassa os limites que nossos olhos são incapazes de enxergar. E que essa visão vem através de tudo o que a gente acredita e que a gente chama de chamado de Deus. Mas que nossos irmãos e irmãs, inclusive o Abalerá diz, o terreiro é profecia em si. Isso marcou para mim. Que bom, muito obrigado por isso. E eu estou aqui ainda aprendendo e ouvindo com vocês. Que alegria. Minha gente querida, seja muito bem-vindo, viu, reverendo, a esse encontro bonito de diálogo, de partilha, né? E de muita profecia. Essa troca, com certeza, é mais um processo de aprendizado para todos nós aqui. Antes de darmos continuidade, é importante a gente dar algumas informações sobre o nosso querido irmão Marcelo Barros. Sabemos que está todo mundo nessa corrente de preces e orações pela sua saúde, e a gente quer aqui dizer, tranquilizar vocês que ele está sendo muito bem cuidado, que a sua recuperação está seguindo, e que vocês não percam essa fé em torno da vida do nosso querido irmão Marcelo Barros. Tá bem, gente? Vamos continuar nessa corrente. Mameto, minha querida, você já começou na sua saudação falando sobre o processo de perseguição que o seu povo
sofre, né, e todo o povo de matriz africana, nesse processo pesado que é o racismo religioso. Mas eu queria voltar um pouco a essa pergunta, como é que a senhora vê esse processo de perseguição, de ódio, né? O que parece para a gente, muitas das vezes, é que agora está pior essa coisa da perseguição, do preconceito, né, contra o povo de matriz africana. Como é que a senhora vê isso? Se a senhora sofre, já viveu muito? A senhora já começou a falar na saudação, mas a gente queria pedir a senhora para falar um pouco mais sobre isso. Então, nós tivemos em 2005 até, acho que 2010 ou 12, 11 assassinatos de 11 sacerdotes. Então, nós, junto com a polícia, criamos um comitê permanente que atua dentro do Conselho de Segurança Pública. E aí a gente começou a fazer esse mapeamento, né? Eu também fui membro por 2 vezes do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, lá em Brasília, tinha um Disque 100. Mas, assim, quando você não sabe o que é o racismo, ou tem medo de denunciar, não gera política. Olha, eu já vivi tanto preconceito, tanto racismo, que eu me defendo todos os dias, porque quando vem uma pessoa e diz Jesus te ama, eu já disse, mas não é correspondido, porque minha mãe Nanã também me ama, Oxalá me ama, Lembá me ama, todos os deuses. Então, olha, é uma luta de todos os dias, quando você veste de branco ou da cor que foi, pôr uma conta no pescoço e pega um ônibus, é difícil. Quando você senta perto de uma pessoa, ela se levantar, e você está sentindo assim que você, nem sei dizer a palavra, que você é demoníaco, né? E você olha para essa pessoa e diz, eu sou uma pessoa igual a vocês, que a pior doença é o racismo. Então, eu sou uma sobrevivente, luto, já foi invadido o terreiro aqui por 6 homens armados, e com a fé no Isiquis, no Orixá, em Mavamba, em Zila, eu e minha filha estamos vivos, e a fé, né? Fé. Mas falta muito gerar política nos estados, porque eu visito o presídio, eu sei que os nossos algozes, muitas vezes, até são da nossa tradição, são presos e são convertidos, e aí vem para cima da gente, e isso é muito cruel. Mas todos os dias a gente luta com grupos, GTs, pessoas que lutam por mapear, conversar, ensinar a gente se defender, os outros se defender contra esse racismo que aflorou muito mais nesse governo. Aflorou demais nos vizinhos, na invasão nas casas, aqui em Belém, vários terreiros foram invadidos, apedrejados, quebrados, como no Rio de Janeiro. E a gente continua criando agora cartilhas. E a gente vê, pela nossa experiência, que a polícia está velha, arcaica, e quer capacitar esses policiais para quando a gente denunciar por numa delegacia, eles não dizem, é briga de vizinho, não é assim. E a gente vai se defendendo, todo dia despachando a porta e pedindo para que Zambi, que é Deus, para nós, Banto, sempre esteja na nossa porta, que Mavamba e Zila, que Exu e Pombo Nigila, que afaste o nosso inimigo, mas não está fácil, muito difícil. Entenderam? Sim, Mameto. Quanta potência na sua fala. Querido irmão, reverendo Marcos,
Você poderia comentar para a gente um pouquinho como podemos ver as religiões negras como profecias e como essa dimensão profética se espalha também nas comunidades cristãs negras? Meu querido irmão Felipe, penso que tanto o Mameto quanto o nosso querido irmão Obalerá já nos disse isso, já passaram para nós a resposta dessa pergunta. Acho que o que eu posso dizer sobre isso é que isso estava batendo nos meus miolos, ou seja, no meu pensamento, e me lembrando do profeta Isaías, nos textos que fala do servo sofredor, que alguns biblistas, eu não sou um biblista, então não estou aqui querendo dar aula, mas alguns biblistas levantam a possibilidade de ter sido um homem negro. E toda a força profética das palavras dele está na resistência diante do sofrimento, diante da dor, diante da indiferença, diante daquilo que a mãe Mameto Nangetu dizia, de sentar num ônibus e as pessoas olharem como quem está olhando o diabo. Né? O profeta diz claramente, eu passava e as pessoas torciam o rosto para olhar para o outro lado. Então, acho que o importante para nós é perceber que a profecia, enquanto palavra divina, enquanto palavra, como dizia o Obalerá, que traz a inquietação, que traz a palavra que traz a resistência contra a injustiça, uma visão de um mundo que não é o mundo que a gente está vivendo, o mundo das injustiças. Então, essa palavra, ela vem em todos os locais, em todas as religiões, em todas as manifestações culturais, porque Deus está acima de tudo isso. E aí é importante a gente perceber que a história do povo negro, especialmente nas Américas, mostra para nós, a partir da resistência, essa fala profética, essa vivência profética de resistência, de busca de um mundo justo, de um mundo onde uma pessoa consiga olhar a outra como irmão e como irmã, independente de cor, independente de sexo, independente de qualquer coisa que a sociedade coloca para nos separar um do outro e uma das outras. Então, acho que a gente tem muito, eu digo, nós cristãos e cristãs, nossas igrejas, temos muito, mas muito que aprender com o povo de terreiro. Nós temos muito para perceber o terreiro como essa profecia viva, forte, que está diante dos nossos olhos e que, para a gente enxergar como profecia divina, basta a gente sair do nosso pedestal, da nossa arrogância, e a gente vai conseguir enxergar a voz de Deus no povo de terreiro. Então, agora eu pergunto para meu querido irmão Obalerá, como é que você vê, como é que você enxerga essa força profética, essa palavra de resistência que nos convida e nos chama a transformar o mundo no mundo que Deus espera de nós, que o divino espera de nós. Inclusive, dando essa percepção de mundo, porque você dizia, a gente tem uma percepção de mundo que não é esse mundo. Então,
Diz isso para a gente, Baleira, por favor. Obrigado, reverendo Marcos, por essa pergunta, ela é muito importante. Acho que eu poderia dizer ela de várias formas, né? Mas eu vou tentar me ater um pouco ao que a gente está vivendo agora, né? Ou seja, a essa pandemia, a esse cenário de mais de 500 mil mortes, mortes essas evitáveis, mortes essas que são mortes políticas, portanto, porque é resultado de uma política genocida, né, orquestrada pelo Bolsonaro, e tendo esse cenário, né, da morte, da ausência de saúde por conta de uma ausência de política, e eu penso que o terreiro, primeiro, como até Mameto Nangetu já trouxe, né, falando do hospital, o terreiro tem desde a sua origem como uma das funções, né, um dos atributos, a garantia da saúde do seu povo. Vou trazer uma imagem, primeiro, um pouco mais antiga, pensar um cenário no qual, diante da violência, da toda sorte de violência no período da escravidão, né, eram o que hoje a gente chama de alorixá, mameto, né, mãe de santo, pai de santo, eram esse conhecimento que restaurava, por exemplo, as feridas das chibatadas, através do conhecimento sobre as ervas, né? Mas, contemporaneamente, pensando esse contexto da Covid, eu me recordo aqui do lugar do terreiro na produção da saúde da população negra, antes da Covid, inicialmente, né? O terreiro enquanto esse espaço de garantia da saúde, de garantia e benefício do seu povo, e que via, né, a saúde tanto no sentido, novamente, do conhecimento sobre as ervas, sobre as medicinas ancestrais, né, que são os banhos, né, são as baforadas dos caboclos, são a psicologia do preto velho, né, mas também esse espaço que tem, por exemplo, um protagonismo muito grande, por exemplo, aqui na Baixada da Fluminense, no Rio de Janeiro, no que diz respeito à preservação, no que tange ao HIV, né, ao combate ao HIV, né, a política pública voltada para a educação, né, para a educação da saúde da população do seu bairro. E, por fim, pensar que me recordo aqui a fala de uma grande liderança do movimento de mulheres negras, né, a Jurema Werneck, falando sobre o Covid, em que ela dizia, olha, existe um plano, né, nacional de saúde da população negra, se esse plano, né, que é uma lei, inclusive, nacional, que nunca foi colocada em prática, mas se esta lei fosse, que está em vigor, fosse colocada em prática, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, porque neste plano, e aí, enfim, para resumir a história, né, por que eu estou trazendo isso? Porque uma das coisas que consta nesse Plano Nacional de Saúde da População Negra é as políticas e práticas medicinais do espaço do terreiro. Né? Vou dar e aí vou trazer aqui agora, você pensou um pouco dessa outra visão de mundo, né? Eu vou trazer uma dimensão importante, que é a noção, por exemplo, que a gente pode pensar do recolhimento. Recolhimento aqui enquanto um conhecimento, uma prática dos terreiros, que ocorre por vários motivos, né? Mas que é esse espaço em que a gente se recolhe, né? Para se fortalecer, né? Se reconduzir, se conhecer melhor, e expandir o nosso axé, né? Essa noção de recolhimento, eu costumo dizer que é o que a Terra, está nos dizendo, né, o tempo todo nesse mundo do Covid,
né? Recolham-se. Recolher significa também se repensem, se revejam, né? E o recolher, né? No mundo do terreiro, nessa visão de mundo, ou melhor, nessa outra cosmopercepção, que é mais do que uma visão, porque é como a gente sente, escuta, né? Tem a ver com a necessidade de a gente estar em harmonia e respeitar o tempo da Terra, de respeitar a morte, coisa que esse país, esse mundo não está respeitando. Não respeita a vida e nem respeita a morte. Verdade. Né? E a morte para, né, o povo de axé, o povo de terreiro, ela é uma divindade, inclusive. Né? E precisa ser respeitada, precisa ser reverenciada. Né? E, enfim, então acho que é um pouco o que eu poderia, talvez, estar pensando, né? Dizer o seguinte: é inconcebível para o mundo do terreiro, para a visão de mundo do terreiro, né, estar preocupado com a reabertura, né, do comércio, a continuidade do enriquecimento em detrimento da morte de milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Sem contar as fraudes, sem contar, né, o que a gente está sendo investigado agora, por exemplo, que tem a ver, né, com $1, quanto custa a nossa vida, né? A $1 por cada vacina, isso é inconcebível, porque a cada morte, e eu termino por aqui, cada morte que ocorre, é um pouco de mim que morre também, porque em cada ser humano há um pouco de mim também, e é isso que faz a minha humanidade, é a humanidade do outro. Verdade. Muito bem, Obalerá, meu irmão. Gente querida, nesses nossos ensaios tão lindos, tão proféticos, nós também contamos com a contribuição de vocês. E vocês podem contribuir de diversas formas, interagindo no nosso chat, participando, divulgando os nossos ensaios, mas também nos apoiando com qualquer ajuda, que com certeza será muito bem-vinda. Nossa chave Pix estará aqui nos nossos comentários, deixaremos também à disposição para quem puder nos ajudar, doando qualquer valor, partilhando qualquer valor conosco. Obalerá, Mameto Nangetu, Reverendo Marcos Barros, muitíssimo obrigado pela presença, pela potência, por toda essa ancestralidade que vocês carregam na fala de vocês. Me senti profundamente tocado, mexido, movido, e eu agradeço demais a participação de vocês, que com certeza, né, Érica, enriqueceram nossa visão sobre o profetismo e a religiosidade, as religiosidades de matriz africana. Gratidão a vocês pela disponibilidade no dia de hoje. A gente sabe que o dia a dia não é simples, que nós estamos todos aqui colocados para lidar com essa doença que não mexe só com a questão física, mas com o nosso emocional, com as nossas dores de perder as pessoas que amamos e, ao mesmo tempo, dar continuidade a essa vida, alimentar ela de esperança, alimentar ela de resistência. Então, muita gratidão à sabedoria que cada um e cada uma trouxe aqui para nós nesse dia de hoje. Quero agradecer, né, pelo momento, pela oportunidade de expressar nossas tradições. Conte comigo sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer também, né, esse espaço de troca. Antes de ir embora, também dizer uma única coisa que senão não seria eu, que é um pouco provocar aqui, e a gente falou tanto de racismo religioso, não poderia não provocar dizendo, né, o papel que a igreja, né, que a igreja cristã, a igreja católica, em todas as suas vertentes, né, as igrejas evangélicas, em todas as suas vertentes, o papel que vocês têm ainda hoje,
né, de difundir, né, de colaborar com a perseguição. Portanto, aqui eu evoco também a responsabilidade e a necessidade de cada um e cada uma, sobretudo as lideranças, né, o papel que se tem também na mudança disso, né, porque estamos cansados de ser alvo, né, estamos cansados de resistir, né, resistir não é nada legal. Gostaríamos apenas simplesmente de viver, né? Então é importante também aproveitar esse espaço e dizer, né, do papel e a necessidade que tem cada um de refletir, né? E isso em si já seria uma outra conversa, inclusive uma conversa que eu adoro, a Érica me conhece, sabe bem, né? De refletir, porque princípios cristãos são base para a perseguição e violência às comunidades de terreiro, né? Dito isso, mais uma vez eu queria agradecer, pedir a bênção mais uma vez a Mameto Nangetu, dizer que foi uma honra enorme estar no mesmo ambiente que a senhora, mesmo que virtualmente, né? Suas palavras, elas são alento, são conforto para mim, enquanto um jovem de terreiro, né? São inspiração para a continuidade, né, das nossas tradições, que são tão ricas, bonitas e sublimes. Viu? Muito obrigado, Mameto, a sua existência. Viu? Então, seu também. É isso, viu? Então, eu quero agradecer a Deus especialmente por esta roda de conversa. Quero, como é do costume deste povo maravilhoso de terreiro, a bênção dos ancestrais, eu queria especialmente compartilhar com vocês a presença que eu estou sentindo hoje do pai Tayandô, que já é ancestral nosso, e quero compartilhar isso especialmente com mãe Nangetu, que a gente conviveu com ele lá em Belém. Né, Mangueira? Então, quero agradecer ao Abaleirá estas palavras finais que ele disse, porque o papel evangélico que as igrejas têm diante da perseguição que o povo de terreiro sofre é muito especial. Principalmente porque as agressões são feitas em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, eu convido você, que está nos acompanhando, a quando tiver que tomar posição em defender o povo de terreiro, faça a defesa em nome de Jesus. Para que fique claro que não é em nome de Jesus que quem quer que seja agride outra pessoa, outra cultura, outro povo, outra religião. Mas é em nome de Jesus que a gente tem que defender. A gente tem que se solidarizar, porque isso é evangelizar. Tá? Então, muito obrigado, agradeço a Deus, agradeço a cada um dos dois, agradeço, inclusive, poder dizer que eu vivo de lado de mãe Nangetu. E aprendi muito com você. Muito obrigado, querida. Obrigada também. Eu vou pegar minha viola. Eu sou um negro cantador. A negra canta deita e rola. É na senzala do Senhor. Eu toca fogo no engenho, meu pai. Aonde o negro apanhou, mas canta aí. Mas canta aí.
doloroso demais ver tantos casos de intolerância religiosa e desrespeito com as matrizes africanas. É doloroso perceber que não tem um basta. E pior do que não ter um basta é perceber que não há um compromisso político com as investigações no qual tantos terreiros sofrem com perseguição e destruição. Não há um compromisso porque esse racismo religioso perpassa principalmente pelo Estado e pelas instituições. É perceber também que, infelizmente, nos dias atuais, esse preconceito e essa intolerância não vem dos grupos extremistas. E vem daquela pessoa que está do nosso lado, que caminha, que diz, que serve a Deus, mas que, infelizmente, não olha o sagrado como um sagrado maior, como um todo. E só para pincelar, Felipe, dizer dessa questão do profetismo, é nesse momento da pandemia, nesse momento em que a fome está gritando, que inúmeros terreiros abrem as suas portas para alimentar as pessoas. E é nesse momento que não distingue religião, nem cor, nem rosto, nem gênero, né? Então, quantos atos proféticos que os terreiros estão promovendo e que a gente precisa ter um pouco mais de abertura, a gente precisa entender que esse processo é um processo de amor, que Deus não está naquele tempo no qual a gente acredita que é o correto. Perfeito, Érica, porque não é suficiente lamentarmos, é importante buscarmos ações de solidariedade, formação e, principalmente, informação, ou seja, reagirmos com competência e fraternidade concretas. Que tal essa semana mobilizarmos nossas comunidades nesse sentido, gente? É um desafio, é um compromisso desse nosso ensaio. Cada um de nós, isso mesmo, vamos usar nossas redes sociais, nossas rodas de amigos, parentes, vizinhos, em ações solidárias aos terreiros ameaçados e atacados. E aí, Felipe, vamos nos preparar para o próximo ensaio? Separando, pensando no ensaio sobre as profecias femininas. Olha, isso vai dar muito assunto, muito pano para manga, né? Então, a gente pode distribuir fotos nas nossas redes sociais, no WhatsApp, vai aparecer aí o QR Code para a gente poder copiar, né? E é importante a gente fazer essa memória para as nossas mulheres, as mulheres pretas, né? Que vieram antes de nós e as atuais que continuam também fazendo seus atos proféticos. Maravilha. É o nosso ato aí do nosso próximo ensaio. Com certeza. Érica, foi muito bom dividir esse momento de apresentação contigo, um prazer enorme. E antes de eu convidar a Mameto para nos dar a bênção, eu queria pedir licença para poder recitar uns versinhos que, enquanto o Balerá, a mãe Nanjetu, Mameto Nanjetu e o Marcos foram falando, foi surgindo aqui de forma muito breve, que sirva de poesia para essa nossa vida, para essa nossa profecia. No toque do Adijá, meu espírito se movimenta para celebrar, reconhecendo a ancestralidade que em mim quer habitar. Basta reconhecer, aceitar e com ponto saudar a toda benzeção que de Aruanda vai chegar. Sempre, sempre, sempre lutar para que a intolerância e o racismo não venham a continuar. Com o vento de minha mãe Ansã dançar, e na hora que a tristeza abalar, reconhecer a alegria e a força que vem de Oxalá. Axé, e eu convido a Mameto Nanjetu para poder nos dar essa bênção dos orixás. Vou cantar, como eu sou da Amazônia, né? Vou cantar com os caboclos da Amazônia, para que eles nos abençoem, que nos dê essa força de resistência da continuação. Então, caiu uma folha na Jurema, e veio o orvalho e molhou, e aí veio o sol, enxugou, enxugou, e a Jurema ficou toda em flor, e aí veio o sol, enxugou, enxugou, e a Jurema ficou toda em flor, que a força da Jurema, que a força das nossas deusas e deuses amazônicos, africanos, de todo o universo,
nos abençoe, nos dê força para que exista programas como esse, onde ensina para as pessoas que não tem nenhuma religião diferente, todas são iguais. A nossa mochimba, o nosso coração, amando o nosso próximo, é que faz essa diferença. Então, muito obrigada. Que Nanã Burucu, a grande senhora, mãe dos seres humanos, nos abençoe, nos dando vida, e que Cu vá para muito longe do nosso caminho. Então, que a gente tenha uma semana próspera, que a gente tenha todos os dias abençoado por Deus, pelas deusas, pelos deuses, por esse universo tão maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada.